Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã refletir com vocês em uma reflexão teológica e filosófica, mas uma reflexão bastante interessante aqui em Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 8, amém? Diz o seguinte: todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso, mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo sobre o sol. Amados, eu sempre fui assim, antes de converter até, eu sempre fui uma pessoa muito voltada para a filosofia. Não à toa, essa era uma das formações que eu gostaria de ter feito. Gostaria de ter estudado filosofia, prestei vestibular, até passei. Não tive a oportunidade, por conta de uma circunstância da vida, de fazer filosofia. Contudo, eu sempre gostei de filosofia. Para mim, Eclesiastes é este livro, não que seja um livro filosófico, porque a palavra de Deus não é filosofia. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Está acima da ciência, está acima da filosofia, está acima de qualquer outra expressão. Enfim, a palavra de Deus é simplesmente a verdade. E pronto. Contudo, é inegável que o livro, na Bíblia, o momento na Bíblia de maior reflexão, aprofundamento, que mais se aproxima a esses tratados filosóficos, a essa exposição filosófica, é Eclesiastes. E aqui a gente vê o que é certo para mim, que é a expressão do pensamento de um dos homens mais sábios, se não o homem mais sábio que já existiu, que é Salomão. E a gente vê uma perspectiva filosófica embasada pela sabedoria de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, Eclesiastes é este livro, este tratado teológico que me traz esta lembrança filosófica e de uma filosofia com um aprofundamento, com uma sabedoria divina. O que, lógico, falta na essência para os filósofos, para aqueles seculares, e que aqui se apresenta. Então, eu diria que é um tratado teológico e filosófico. E filosófico na essência da palavra e com a sabedoria de Deus, com este grandíssimo diferencial. Mas voltando aqui para o texto, o que o livro, na verdade, o livro de Eclesiastes, dentre tantas coisas que este livro trata, ele deixa claro o quanto a existência humana, sem estar centralizada em Deus, esta existência ela é desprovida de sentido, ela é desprovida de prazer, porque ela cai num fator da incoerência ligada ao quê? Aos anseios do ser humano, a essa eternidade que existe em nós, porque fomos feitos para ser eternos. Somos cheios de anseios, de desejos, de sonhos, de projeções. E ao mesmo tempo nos vemos neste enlace, ao mesmo tempo nos vemos nesse antagonismo, que é a finitude da existência humana. Ou seja, é como se não fomos feitos para sermos finitos. Nossos anseios, nossas aspirações, nossos sonhos são infinitos. Contudo, o fato é que o fim chega na vida de todos. E a gente sabe a razão disto, o pecado do ser humano, e que nos tornou seres mortais. E que nos tirou, pelo menos do plano físico, essa aspiração da eternidade. E o quanto os anseios, os desejos, o percurso humano sobre a face desta terra, ele se torna, num determinado momento, enfadonho. E é isso que o texto está falando. Do quanto a existência humana desprovida do entendimento e da entrega ao Senhor, a Deus, a existência humana, o percurso humano, a caminhada humana na face desta terra é um fado.
porque ela fica desprovida de sentido, porque ela é antagônica à nossa própria natureza espiritual, que tem um anseio, que tem uma ligação com a eternidade. Sei que será um vídeo um tanto quanto complexo, porque é um tratado em parte, um tratado filosófico, e aqui eu estou me dando a liberdade de filosofar. Mas de filosofar nessa perspectiva teológica. É maravilhoso o que Eclesiastes traz. É de fato um mergulho nesta reflexão teológica filosófica. E voltando ao texto, olha o que ele coloca neste fragmento aqui, nesta passagem. Quando ele diz que todas as atividades humanas geram um cansaço, não é um cansaço numa perspectiva do cansaço físico, é o cansaço na perspectiva da sua repetição, é o cansaço na perspectiva de que tudo volta a se repetir, tudo volta. É como se você estivesse num cinema assistindo o mesmo filme. Você vai ao cinema pela manhã e você vai assistir o mesmo filme diversas vezes. Ele vai se repetir. É o cansaço na perspectiva da repetição. E ele continua: nenhum ser humano é capaz de dar, e aí nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isto. Mas os olhos nunca se saciam de ver. Ou seja, os olhos sempre vêm e vêm e vêm e vêm, né? E os ouvidos de escutar, e escutam. O que foi voltará a ser. E essa passagem é linda. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. É esta eterna repetição. Alguns filósofos, como Wittgenstein, enfim, não entrarei aqui nessas discussões, mas falavam, né, chegaram perto desta reflexão. A questão do eterno vir a ser, dessa existência em espiral, enfim, né, é esta repetição. Amados, tudo que vivemos hoje, em parte, parece-nos que já foi vivido antes. Tudo que ocorre, em parte, parece que já ocorreu antes. E tudo que está por vir traz um presságio por conta de fatos, de ocorrências que já ocorreram no passado, que já, né, se deram no passado. E é isto que nós cristãos, precisamos compreender e extrair, né, como essência desta reflexão teológica e filosófica. Atentarmos para que a história nos mostra aquilo que está por vir. A história nos prepara para aquilo que está por vir. Não há nada de novo sob o sol, porque nós vivemos sob a égide de um Deus que sabe do fim desde o começo. Desde o começo. Precisamos entrar nessa mente do Senhor, ou seja, nessa compreensão do seu pensamento, que é a sua palavra. Precisamos compreender isso, precisamos entrar nesta lógica, nesta mente do Senhor, que é a sua palavra. Não há nada de novo sob o sol. Vejo hoje diante dos nossos olhos uma história que se repete, uma história que se dá e que é repetição do que já passou. É uma repetição numa outra perspectiva, numa nova camada, mas é a repetição. E uma história que vai nos preparando para o final, como já aconteceu diversas outras vezes no passado, com o diferencial que agora estamos muito mais próximos deste final essencial, deste final de fato. Então hoje, quando a gente olha para a história da humanidade e os eventos que estão se dando e que são prenúncio claríssimo do retorno imediato do Senhor Jesus Cristo, tivemos tantas abordagens assim no passado, já tivemos outros eventos dessa natureza, eventos que prenunciavam estes fatos escatológicos. E agora o diferencial é que nós estamos muito mais próximos da sua realização concreta. Não há nada de novo sob o sol. Nós cristãos, tendo o nosso entendimento e os nossos olhos aclarados por esta realidade, precisamos perceber o que está por vir. E podemos perceber sobre esta ótica privilegiada de quem conhece a palavra de Deus e, ao olhar para este mundo e a entender essa perspectiva, sabe que o dia está perto, a volta está próxima, Jesus está voltando e os sinais que aí estão só prenunciam isto. E
já aconteceram eventos no passado que foram preparatórios para este momento. Sei que quando a gente fala de escatologia e da volta iminente do Senhor Jesus Cristo, compartilho esse pensamento com vocês, porque já foi meu também, e a gente ouve com frequência. Ah, mas os meus avós já diziam isso, meus tataravós, enfim, já se falava isso há 100 anos atrás. E é verdade, porque não há nada de novo sob o sol. A diferença é que nós estamos discutindo isso sobre novas camadas, sobre novas revelações, sobre novos cumprimentos proféticos que simplesmente aproximam este fato do seu acontecimento. E estou trazendo isso e falando um pouco nessa perspectiva escatológica só para dar base ao que aqui diz. Não há nada de novo sob o sol. Uma história que se repete. Não há nada de novo sob o sol. É por isso que, como diz aqui, no versículo 8, todas as atividades humanas geram um cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso, mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. Apenas precisamos compreender e fazer a leitura do que há de novo neste velho evento. O que há de novo na perspectiva de nos apresentar um passo adiante que já foi dado. Porque o Senhor, o nosso Deus, conhece o fim desde o começo e vai nos prenunciando, nos apontando o que está para vir na sua essência, no seu cumprimento final. Basta apenas que nós saibamos compreender melhor a mente do Senhor. E hoje, nós, na dispensação da graça, nós temos total condição, porque nós temos a mente de Cristo. Percebe? Parece filosofia, né? Mas não, é a palavra de Deus. Não há nada de novo sob o sol. Eclesiastes é fantástico, é maravilhoso. A sabedoria aqui expressa, certamente por Salomão, considerado o homem mais sábio do mundo, e uma sabedoria não humana, natural, mas uma sabedoria dada por Deus, uma sabedoria originária do Espírito Santo. E isso é o que nos faz olhar esse tratado teológico e filosófico de uma maneira toda especial, porque é a mente do Senhor expondo para nós, seres humanos, o que está por vir. E que não há nada de novo sob o sol. A existência sem Deus, ela é um enfado, ela é um cansaço. A existência sem Deus, ela fica desprovida do prazer. E você, meu querido, que ainda não se preparou para os eventos que estão por vir, se prepara. Creia no Senhor Jesus Cristo. Receba-o como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Até porque, independente de qualquer coisa, independente do que está por vir, o que se dá no presente momento na sua vida, se você não tem Cristo, é uma sensação de cansaço, de enfado, de que tudo se repete exaustivamente, porque é assim que nos sentimos sem Cristo. Eu já estive desse lado. Eu já fui uma pessoa vazia, cuja vida era desprovida de sentido porque não tinha Jesus. Já estive desse lado. E compreendo este vazio humano. Vazio esse que só pode ser preenchido por Cristo. A você que me escuta que ainda não é cristão, o vazio que existe em você, só Cristo pode preencher. A você que me escuta que já é cristão, saiba, não há nada de novo sob o sol. Jesus Cristo está voltando. Já tivemos diversos eventos que apontavam para isso. O diferencial no que vivemos hoje é que, inegavelmente, em termos proféticos, em termos escatológicos, nos aproximamos muitíssimo mais deste fim, desta concretização, deste evento final, que é a volta de Cristo. Se prepare, esteja preparado, Ele está voltando. Não há nada de novo sob o sol. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, que se inscrevam no canal, que ative o sininho para que todas as vezes que eu venha a postar um vídeo você seja notificado, e compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Você pode e deve ser canal de bênção. Amém? Graça e paz.